Esse tipo de contratação é um tapa na cara, por exemplo, de nós, que nem o Palmeiras e o Flamengo, que conseguiram se organizar financeiramente. Uma vergonha a contratação de defesa. O Eduardo Bandeira de Mello um dia chegou lá no Flamengo e falou assim, Então, gente, mas eu aí não tá. posso prometer nada, porque eu preciso arrumar a casa, porque a situação do Flamengo está desesperadora. Mas quando você coloca o Flamengo acionou já a garantia da Brax, porque o Corinthians não paga o Mateuzinho. Veja, O médico, o Corinthians não está pagando ninguém a curto prazo. Veja, é hoje. Vamos lá, pessoal. É o seguinte. Memphis Depay. Vamos chamá-lo apenas de Memphis, porque é assim que ele gosta de ser chamado. Ele já deu várias entrevistas aí falando que ele não gosta do sobrenome, o nome Depay, que é do pai dele, que, segundo ele, o abandonou. Não foi um pai presente. Então, por respeito ao jogador holandês de 30 anos, o Memphis ele vai custar mais de 3 milhões de reais por mês ao Corinthians. É isso mesmo. E eu tive que ler muita gente dizendo que o Flamengo deu mole, que eu, como flamenguista, estou com inveja do Corinthians, porque o Corinthians conseguiu a contratação desse jogador. Gente, esse jogador estava sendo oferecido ao Flamengo já há muito tempo. E obviamente que se o Flamengo quisesse contratá-lo, eu tenho certeza que ele ia preferir jogar no Flamengo a jogar no Corinthians. Isso não demérito a história, a grandeza do Corinthians. Pelo contrário, é apenas um momento. Você, como jogador, você ia preferir jogar onde? Seja bem sincero. No Flamengo, que está disputando sempre por títulos, salário em dia, uma baita estrutura. Ou no Corinthians, que atrasa salário com uma certa frequência, uma crise absurda fora das quatro linhas e nesse momento briga para não cair para a segunda divisão. Dito isso, vamos dar continuidade. O Memphis vai ganhar mais de 3 milhões de reais lá no Corinthians por mês. O Martial, atacante francês, pediu mais de 2 milhões para jogar no Flamengo. O Flamengo, obviamente, não topou nesse primeiro momento e muito menos cogitou em aceitar dar 3 anos de contrato para ele. Hoje, a gente pôde ver nas redes sociais o John Textor debochando do Flamengo novamente sobre fair play financeiro. Ele postou uma imagem da loja do Flamengo, o bonezinho lá, e ele brincando sobre isso e citando fair play financeiro. A Leila Pereira deu uma boa entrevista ao jornalista Flávio Prado, lá no canal dele. Eu assisti a entrevista inteira. E durante essa entrevista, a Leila Pereira fala de uma maneira direta, ela não cita o Corinthians, mas ela fala como é que tem clube que deve salário e faz contratação de peso. Se referindo ao Corinthians, que a gente sabe disso, foi uma maneira, digamos, simpática da Leila Pereira ao criticar a postura do Corinthians e de outros clubes também que praticam essa modalidade, digamos assim, porque para mim isso é doping financeiro. E aí, eu quero entrar no ponto seguinte, por quê? Os clubes que estão muito bem administrados, bem na saúde financeira, que é o caso do Flamengo, é o caso do Palmeiras, é o caso do Fortaleza. O CEO do Fortaleza, Marcelo Paz, que foi presidente de Fortaleza, o cara que comandou a reestruturação financeira do Fortaleza, ele citou o Flamengo como um bom exemplo de reestruturação financeira e também defendendo o fair play financeiro. Porque esses clubes que estão muito bem administrados e financeiramente falando também estão bem, eles defendem o fair play financeiro e outros clubes não defendem o fair play financeiro, como o Corinthians. Como o John Textor, que hoje é presidente de uma SAF do Botafogo, e ele critica muito o fair play financeiro lá da Europa. Tudo bem, eu acho que lá na Europa tem vários defeitos no fair play deles e vários clubes dão um jeitinho, entre aspas, de furar esse fair play financeiro, por exemplo, fazendo contratação através de metas, basta o jogador entrar 3 vezes em campo, que aí é obrigado a comprar. Enfim, por quê? Porque para o John Textor está sendo maravilhoso. O clube que ele administra, no caso o Botafogo, não fatura 1/3 do que ele está investindo. E repito, ele não está errado. Ele está dentro da legislação brasileira. Ele não está errado. Agora, se tiver o fair play financeiro, ele não vai poder fazer esse tipo de investimento. E sejamos francos, ele vê no Botafogo a possibilidade de ser campeão. Porque os outros clubes que ele administra, no caso o Lyon e o Crystal Palace, não brigam por títulos. A verdade é essa. E o Botafogo, ele vê a possibilidade de ser campeão. Tanto é que ele está investindo pesado. Pesado. Por que o Corinthians não é a favor do fair play financeiro? Porque pode continuar fazendo o que eles estão fazendo. Contratando e devendo a Deus e o mundo. O meu ponto é o seguinte, o fair play financeiro tem que ser debatido.
independentemente de qual foi o motivo que alavancou esse debate, mas esse debate, esse assunto fair play, acontece há muito tempo. Em 2019, quando o Flamengo investiu pesado, muita gente falava, cadê o fair play financeiro? De uma forma ignorante, por sinal. Porque o Flamengo estava gastando dentro daquilo que poderia. O Flamengo é um clube responsável desde 2013. Quando a Leila Pereira chegou, na verdade a Crefisa chegou ao Palmeiras, lá, esqueci o ano, mas enfim, o então presidente do Atlético Mineiro falava em fair play financeiro de uma forma ignorante, porque a Leila Pereira e a Crefisa não estavam fazendo nada de errado. O fair play financeiro ele vai melhorar e muito o produto futebol brasileiro. Tem que ter esse debate. Então, de um lado, os clubes que estão estruturados financeiramente são a favor. Do outro lado, outros clubes que não estão estruturados ou que são SAF não são tão a favor assim. Por que será? Acho que já deu para vocês entenderem, né, o motivo. E é por conta disso que o Flamengo não contrata por contratar. Você que acha que o Flamengo vai contratar por contratar um jogador para suprir a ausência do Pedro, você está errado. O Flamengo não pode fazer isso. Não pode pôr em risco a saúde financeira apenas para dar resposta ao torcedor. O Flamengo é um clube responsável financeiramente falando. Como é que você vai pagar mais de 3 milhões de reais por mês para um jogador? No caso, o Memphis, é o que o Corinthians está fazendo. Como é que o Flamengo vai contratar um jogador e pagar mais de 2 milhões de reais por mês? O Martial, que não joga desde dezembro. Se fosse um contrato até dezembro, curto, beleza. Mas o cara pede 3 anos de contrato. Como? O Flamengo não pode ser irresponsável. Infelizmente, o Pedro se machucou após o fechamento da janela de transferência. Nesse caso, a diretoria está certa. Vai lá, André. Eu vou passar para o André, que o André já fica meio desconfiado das contratações do Corinthians. Tá aí, André. Corinthians contratou Memphis Depay. Eu fiquei chateado. Falei, pô, o Palmeiras... Eu gostaria muito, André, que o Palmeiras contratasse um jogador... Pô, não precisa ser o Memphis Depay, mas com essa estirpe, com essa... Vamos dizer assim, com esse know-how, né, André? Com essa bagagem. Não dá pro Palmeiras fazer um jogador com essa bagagem, como o Flamengo tá tentando também. O Palmeiras é sempre aposta, é na xepa, tem que subir a montanha. Eu fiquei extremamente irritado quando eu vejo esse tipo de contratação, seja no Corinthians, seja em algum rival, André. Comenta aí sobre Memphis Depay. Vai lá, André. Lugo, assim, é um escárnio essa contratação. Me desculpa, só no Brasil acontece uma coisa dessa. O Corinthians tirou um jogador do Cuiabá, um dos principais jogadores do Cuiabá, e não pagou e está disputando palmo a palmo a Série B com o Cuiabá, e não pagou o jogador. O Corinthians está devendo parcela do Mateuzinho para o Flamengo. O Corinthians, o Rojas saiu do Corinthians, executou 40 milhões de reais na FIFA, e o Corinthians tem que pagar 40 milhões de reais à vista, por ter sido condenado por não ter pago o jogador. O Corinthians não paga ninguém. Como é que o Corinthians traz um jogador pagando 70 milhões de reais em 2 anos e meio, Lugo? Isso é um escárnio. Isso não devia nem ser comentado. Esse tipo de contratação é um tapa na cara, por exemplo, de nós, que nem o Palmeiras e o Flamengo, que conseguiram se organizar financeiramente, que conseguiram equacionar suas dívidas, que saíram da lama por conta própria, nunca favorecido por governo nenhum. Então, assim, Lugo, é uma vergonha a contratação de Depay. Uma vergonha. Ele gosta de ser chamado de Memphis, ele não gosta nem do sobrenome, porque parece que ele tem um problema familiar com o pai, uma série de coisas, ele gosta de ser chamado de Memphis. Tanto é que na Copa do Mundo ele jogou com o nome Memphis. O Depay ele não usa. Então, Lugo, eu não consigo nem comentar uma contratação dessa, porque eu acho um escárnio, e nisso eu dou toda a razão para a Leila. Clubes como o Palmeiras, como o Flamengo, que estão com suas contas em dia, que pagam os seus funcionários, que pagam os seus jogadores, que não é acionado em FIFA, passar por isso e um jogador desse vir... Agora, qual que é a garantia que o Corinthians deu para ele? Tem garantia bancária? Porque você imagina um jogador desse, tendo garantia bancária recebendo, e os demais do elenco não recebendo. Como é que vai ficar? Então, Lugo, eu, assim, sinceramente, não sei se é bom jogador, não acompanhei a carreira desse rapaz. Eu sei que é um holandês, que não é grande fazedor de gols, é um cara que parece que dá mais assistência do que gols, mas no futebol brasileiro, Lugo, quem tem um olho é rei, né? É só ver a seleção brasileira, a mediocridade... Parece que o Flamengo está querendo atravessar essa negociação aí, né?
Mas o Flamengo contratou o outro centroavante do Manchester, então não vai trazer. Não, mas não contratou então, assim, ainda. Ainda não contratou, ainda não fechou. Ainda não fechou. Não, mas porque o esporte lá vai dar nhaca. Então, deixa eles brigarem entre eles. Então, assim, não dá para engolir esse tipo de coisa, Lugó. Não dá para engolir esse tipo de coisa. Porque o que acontece? Se o presidente do Corinthians sofrer impeachment, ele vai deixar o abacaxi para o próximo e que se dane. Ele vai falar, eu fiz o meu melhor, eu contratei. O ataque do Corinthians é outro agora. É outro ataque para o segundo turno. Inclusive, o Palmeiras joga lá em Itaquera. Inclusive, o Palmeiras joga em Itaquera contra um ataque novo do Corinthians. Se realmente confirmar a contratação do Memphis. Então, Lugó, é uma desigualdade muito grande o que está acontecendo no futebol brasileiro. Eu não vou falar do fair play financeiro quando eu falo do Botafogo. Eu só falo que o Botafogo arrecada 250, 300 milhões e gasta 400, 500. Onde nós vamos parar, Lugó? Aonde nós vamos parar? Nessa mesma entrevista do Matos, ele fala que se o City resolver ser campeão brasileiro ano que vem, o City, através do Bahia, é campeão brasileiro. Então, Lugó, eu não sei para que destino está indo o futebol brasileiro. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu dou na mão deles. Analisando o curto prazo. Você está discutindo um monte de coisa, gestão, isso aí é tudo de médio a longo. Categoria de base é médio a longo. Não é médio. Hoje. É médio a longo, Benja. O médio, por isso não está pagando ninguém a curto prazo. Benja, é hoje. Benja, escuta. Para você hoje, se você estivesse lá à frente do Corinthians, você tem um contrato lá que o patrocinador falou, para eu fechar esse acordo com você tem que investir na contratação de um jogador milionário, porque eu quero ter esse jogador aqui para trazer mais holofotes para cima do clube e, consequentemente, expor a minha marca, tá? Você faz o quê? Você tem 57 milhões para investir no clube. Você não investe? Você deixa lá. Vamos contar com o Pedro Raul, com o Romero e com o Yuri Alberto. Você continua assim até o final do mandato. O Romero é o jogador que semana passada contra o Flamengo todo mundo endeusou. Não, mas eu tô falando, hoje. Eu tô falando hoje. Pra você acha que o Romero é do nível do Depay? Essa cláusula, esse contrato, eu não acredito em nada. E não é a médio e longo prazo. Eu tô falando da curto prazo. Não, mas eu quero saber hoje, Benja. Não, mas eu quero saber hoje. O Corinthians não vai dever. Do Corinthians. Não vai mas ser. Se você estivesse à frente do Corinthians, você não faria nada. Vamos com o que a gente tem e vamos rezar até a 38ª. Eu vou falar o seguinte pro patrocinador, me dá esse dinheiro aí, em vez de contratar jogador, eu preciso começar a acertar a vida do clube. O Eduardo Bandeira de Mello um dia chegou lá no Flamengo e falou assim, gente, eu não posso prometer nada, porque eu preciso arrumar a casa, porque a situação do Flamengo está desesperadora. Mas quando você coloca isso em contrato, é nítido que o patrocinador... Eu não vi. Quando você espera, mas é que tá. Eu vou me basear, Benja, no que a gente tem que falar a respeito do que tá. Então se baseia no primeiro patrocínio que ele falou que era maior da história. Eu tô falando desse, Benjamin. Então, mas esse foi em janeiro. Então você esquece tudo. Hoje. Você tá com problema de memória. Você tá com amnésia. Ô, Benja, você sempre tenta trazer uma outra discussão para tentar te favorecer num argumento. Vamos discutir hoje, Benja. Hoje. Foi uma hora que tá discutindo a mesma coisa. O Corinthians tem hoje. É o patrocínio com o Esporte da Sorte. É o patrocínio com o Esporte da foi Sorte. preso semana passada. E essa empresa, eu tô falando do contrato, Benja. Depois a gente entra na outra esfera. Vamos entrar na outra esfera daqui a pouco. Daqui a 5 minutos a gente começa a outra discussão. Você viu? Eu não vi o contrato, como eu não vejo o contrato, por exemplo, quando a gente vai falar a respeito de cifras de jogador, como a gente vai falar a respeito de salário de jogador, quando a gente vai falar do quanto o clube recebeu. Ninguém vê contrato de nada. A gente se baseia em informações que são publicadas em grandes portais. Eu me baseio nas informações que eu recebo. Empresário que fez o negócio me liga e fala assim: Benja, hoje, eu quero discutir hoje, mas se você não deixar os outros falar, vai ficar difícil. Vamos discutir hoje. Então vamos lá. Se você tem uma empresa e essa empresa fala o negócio seguinte: eu quero um jogador impactante no clube, eu vou colocar aqui, eu vou pagar o que você está me pedindo, mas eu quero uma quantia X investida numa contratação bombástica, porque eu quero um cara bombástico dentro desse elenco que me traga mais retorno e visibilidade. É um cara que a mídia inteira vai falar quando ele vier para o clube. E quando você assina um contrato e você fala, tá ok, tá beleza, você tá consentindo. Você tá ali falando, aceito, vai me pagar o que eu quero, eu vou investir essa quantia que você tá me pedindo, responder? Vamos estipular isso dentro do contrato e o Corinthians você tá fazendo. Falou, vamos falar de hoje. Então eu vou falar de hoje. Hoje, Corinthians deve todo mundo. Hoje, Corinthians não paga ninguém. Hoje, Flamengo acionou já a garantia da Brax, porque o Corinthians não paga o Mateuzinho. Hoje, o Corinthians está envolvido aí num monte de coisa errada. Nós estamos no mês 9, já está no segundo patrocinador da camisa. Hoje, pelo que eu li na imprensa, baseado como você fala, vou informação.
Sim. O dono da empresa aí foi preso semana passada numa operação de lavagem de dinheiro. Segundo, eu estou indo na sua lógica de informação pelo que eu li. Mas ele, ele se apresentou, ele não foi preso, né? Não tem problema, está envolvido lá, alguma coisa tem. Hoje... Eu sei, ele está sendo investigado, não saiu condenação ainda, ele está sendo investigado. Então, estou indo em cima de informação que eu leio, igual você. Hoje... Sim, mas não saiu condenação, pelo menos até agora não. O Augusto fez um puta estardalhaço com o maior patrocinador da América Latina. Eu não estou falando de 10 anos atrás, gente. Estou falando de 6 meses atrás. Aí, vocês perceberam como o Corinthians hoje virou um triângulo das Bermudas? Os assuntos caem lá e desaparecem. Ninguém cobra. Por quê? Porque quando vem contratação, isso apaga. Então, presta atenção, velho. O cara, velho... Não executou. Eu quero ver onde executou esse processo, cara. Cadê a multa rescisória? Cadê o Augusto explicar lá na coletiva por que os caras foram embora? Tem história rolando na polícia de comissão, de um receber, o cara não recebi, e o caralho. E tudo isso some e vocês querem que eu acredite numa cláusula de contrato? No Corinthians, eu não acredito em ninguém. Nenhuma gestão. Eu tenho medo do que pode acontecer com o Corinthians. O Corinthians... velho. Não renova. Apesar de tudo, boas notícias no Flamengo. Gabigol, Léo Pereira e Arrascaeta treinaram com o grupo nessa segunda-feira, ou seja, é um indício que podem ficar à disposição para o jogo de quinta-feira. Nico de la Cruz fez um treino individualizado com os fisioterapeutas. Ou seja, Gabigol, Léo Pereira e Arrascaeta estão na frente do Nico de la Cruz para poder retornar ao gramado. Vene, isso quer dizer que o de la Cruz não vai ficar à disposição na quinta? Não. O Flamengo ainda tem terça e quarta para se preparar para esse jogo. E eu vou ser bem sincero, não vejo nenhum problema se ele não ficar à disposição para quinta-feira. Porque o Flamengo depois tem um clássico super importante pelo Campeonato Brasileiro. Se ainda sonha em disputar o título com o Vasco da Gama, que vive um baita momento. E depois tem um jogo extremamente importante, que para mim é o jogo mais importante na temporada até o momento, que é contra o Peñarol. Estamos falando de Libertadores da América, é a competição mais importante de futebol sul-americano. Será que o Nico não está sendo pensado para esse jogo aí, Vene? Eu espero que sim. Eu não vejo nenhum motivo para você forçar a barra e botar o Nico de la Cruz diante do Bahia. Lembrando que é Copa do Brasil. Eu vou sempre dizer aqui, Flamengo tem que priorizar a Libertadores e Campeonato Brasileiro. A briga do Flamengo tem que ser essa. Se ganhar a Copa do Brasil, ótimo. Mas, primeiro, tem que pensar Libertadores e Campeonato Brasileiro. Eu vou discordar do Pedrosa porque nos últimos tempos o Flamengo está apenas jogando. Não está disputando o Campeonato Brasileiro. Eu não estou discordando de você. Entendi. Estou criticando o Flamengo. Porque a verdade é o seguinte, o Flamengo parece que está menosprezando o Campeonato Brasileiro. Eu não e está sei. dando prioridade à Copa do Brasil e à Copa Libertadores da América. Até outro dia o Flamengo era líder. Até outro dia que eu falo rodadas atrás, porque o brasileiro está tão equilibrado que realmente essa busca ali da primeira colocação, ela está muito insana, vamos dizer assim. Então, eu vejo o Flamengo brigando sim pelo título brasileiro. Eu também vejo o Flamengo brigando. Se a gente for olhar números e tabela, o Flamengo está brigando. Agora, será que o Flamengo está priorizando a briga pelo Campeonato Brasileiro? A minha crítica é essa. Ano passado, o Flamengo fez uma temporada horrível e chegou na última rodada tendo condições de ser campeão. Você quis dizer que pela postura parece que não. É isso. Mas que matematicamente sim. Claro, matematicamente mas foi exatamente isso que o ué. Pedrosa falou. Ele falou que em campo o Flamengo não está entregando o que se esperava até pelas peças que tem. Mas se você olhar o copo meio cheio, o Flamengo briga pelo brasileiro, porque matematicamente briga, né? E tem um ponto, Fernanda, que eu acho que a gente não parou para olhar quando a gente fala sobre calendário de futebol brasileiro, problemas que os times têm. Nenhum outro time foi mais prejudicado na Copa América do que o Flamengo. E no momento mais difícil que o Flamengo teve durante a Copa América, porque o Flamengo perdeu 5 jogadores, o Flamengo conseguiu continuar disputando o Campeonato Brasileiro. Então, no maior momento de oscilação do Tite, ele continuou ali em cima. E foi isso que deixou o Flamengo hoje, tem o quê? 6 pontos de diferença para o primeiro colocado, mas está ali 2, 3 rodadas de Campeonato Brasileiro, gente, muda tudo. Até o jogo contra o Botafogo, o Flamengo era favorito ao título, o Botafogo foi lá e venceu o Flamengo e as coisas acabaram mudando naquela situação. O Fortaleza chegou de cantinho quando ninguém esperava. Então, assim, ainda tem muita temporada pela frente. Eu encaro, mesmo não tendo um desempenho maravilhoso, o Flamengo ainda disputando o título, todos os títulos que está competindo. Vocês lembram daquele debate quando a gente falou aqui, quando os jogadores retornassem das seleções, a cobrança seria em cima de quem, se o desempenho caísse? Está sendo em cima do Tite. Eu achei que deveria ser das peças que serviram, né? Depende.
Não, mas na época eu dei essa opinião. Você falou, não, vai ser em cima do Tite. Vai ser em cima do Tite, porque o Tite ele tá tendo à disposição dele vários jogadores. Claro, agora a gente pode ver aí um excesso de lesões. Mas, mesmo quando ele tinha todo mundo à disposição, ele não conseguiu manter o mesmo nível que ele tinha durante a Copa América, mesmo com muitos desfalques. Por isso que a cobrança está sendo em cima dele. E eu acho até que está certo, tá? Porque individualmente falando, um ou outro caiu de produção, mas coletivamente falando, o Tite não consegue deixar o Flamengo regular no ponto de vista positivo. Só para fechar o debate, né? Hoje é o último dia para contratar jogadores que estão sem clube. Então, por exemplo, se o Flamengo não contratou um reserva pro Gabigol ou um centroavante para disputar, vai com o Gabigol mesmo, assim como o Vasco, assim como o Botafogo, ninguém mais pode contratar caso não contrate. Sinceramente, não tem como defender o Corinthians. Tu consegue entender um pouco o lado do torcedor, que é um torcedor que quer ver o seu time jogando, que quer ver o seu time saindo do rebaixamento, não indo para a Série B. Mas ao mesmo tempo, cara, é absurdo o que o Corinthians está fazendo. E agora estão dizendo que tem uma cláusula que diz que, pelo patrocinador, que diz que o Corinthians tem que contratar um jogador midiático. Logicamente para faturar, né, para vender, mas isso vai totalmente na contramão do que o Corinthians tem vivido hoje. O Corinthians é um clube que não pode fazer isso. Todo o dinheiro que arrecada tem que pegar e pagar a quem deve. O Cuiabá, principalmente, que é o que está ali brigando diretamente com o Corinthians para não cair e está sofrendo com essa venda do Ranieri, que foi para o Corinthians, que era do Cuiabá. Enfim, aí times como Palmeiras e Flamengo, principalmente nesse período recente, que foram times que se sacrificaram lá atrás para poder viver e desfrutar o que estão vivendo hoje, são obrigados a ver um Corinthians da vida fazer o que está fazendo, devendo todo mundo e ainda contratando um jogador midiático. Realmente é um absurdo. Mais uma informação rápida aqui para vocês, que é do Anthony Martial, segundo o jornal inglês muito renomado lá da Inglaterra, que é o The Mirror, disse que a negociação de Flamengo e Anthony Martial está bem próxima. Mas a informação do Flamengo é que o jogador pediu um salário muito alto e o Flamengo, a princípio, não foi de acordo. Então, basicamente, esse é o impasse da negociação entre Flamengo e Anthony Martial. E aí, torcedor, o que você acha dessa contratação? Acha que o Flamengo deve continuar com o time que está, com a volta de Gabigol, e deixando o Gabigol assumir esse protagonismo, ou deve contratar o Anthony Martial para ser o novo substituto do Pedro? Deixa sua opinião aí nos comentários. Quero deixar os créditos desse vídeo aqui para o Vene Casagrande, canal do SBT Esporte Rio, canal da Turma do Amendoim e para o canal do Benja. Se você quiser conferir esses vídeos na íntegra, vai no link da descrição que você vai ser direcionado para os canais. E se você curtiu esse conteúdo, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.